Quando foi a última vez que você acordou sentindo aquilo? Aquela resposta automática do corpo, aquele sinal matinal que sempre esteve ali confirmando que tudo estava funcionando. E de repente, um dia você percebe, não acontece mais, faz semanas, talvez meses, e você tenta não pensar muito nisso. Convence a si mesmo que é natural, que acontece com todo mundo na sua idade, que é apenas o tempo passando. Mas e se eu te contar que esse desaparecimento não tem absolutamente nada a ver com idade? E se o verdadeiro culpado estiver agindo agora mesmo, neste exato instante, enquanto o sangue se move pelo seu corpo da forma errada, na velocidade errada, no caminho errado? Eu sou a doutora Mariana Azevedo e vou te explicar isso com clareza, porque o que você está vivendo não é destino, não é genética, não é azar, é um processo reversível. E a janela para reverter isso se abre justamente onde você nunca imaginou, nos primeiros minutos depois que você acorda. O que poucos homens sabem é que a perda da potência não começa à noite, na hora da intimidade. Ela não começa quando você quer e não consegue. Ela começa muito antes de manhã, entre o momento em que você abre os olhos e o momento em que realmente começa o dia. E se você continuar fazendo o que tem feito nesse intervalo crítico, pode esquecer qualquer tratamento, qualquer promessa, qualquer remédio milagroso. Nada vai funcionar de verdade, porque você está sabotando o próprio corpo sem saber, destruindo a circulação que deveria estar te protegendo. 7 em cada 10 homens acima dos 60 já não experimentam ereções matinais. Mas aqui está o que quase ninguém explica com honestidade. Isso não é sinal de envelhecimento natural, é sinal de que o sistema vascular parou de receber os estímulos corretos que ele precisa para funcionar. E tem uma janela de apenas 3 minutos todas as manhãs, onde você pode reativar esse sistema inteiro, sem medicamentos, sem efeitos colaterais, sem depender de nada além do que o seu corpo já tem guardado dentro dele. Mas antes de te mostrar exatamente o que fazer, você precisa entender o que está fazendo de errado todos os dias. Porque se não parar com isso imediatamente, eu posso te dar o melhor protocolo do mundo e não vai adiantar absolutamente nada. O dano vai continuar acontecendo. Pensa na sua rotina matinal. O despertador toca. Você estica o braço, pega o celular ainda deitado, olha as mensagens, os e-mails, talvez as notícias. Se levanta direto da cama, vai ao banheiro, volta, prepara aquele café bem carregado e toma em jejum, sem ter comido nada, sem ter bebido água. Parece uma rotina completamente inofensiva, não parece? Mas é exatamente aí, nesses primeiros minutos automáticos, que você está destruindo a circulação que deveria estar acordando junto com você. Deixa eu te explicar com detalhes o que acontece dentro do seu corpo nesses minutos críticos. A noite inteira, enquanto você dormiu, o organismo ficou em modo de repouso total. A frequência cardíaca diminuiu, a pressão arterial caiu, o sangue desacelerou, ficou mais denso, mais lento, mais viscoso. Os vasos sanguíneos que deveriam se expandir automaticamente pela manhã estão contraídos, fechados, esperando um sinal para abrir. E tem uma substância fundamental para a ereção chamada óxido nítrico, que está no nível mais baixo de todo o dia, justamente nesse momento. É como se o corpo inteiro estivesse esperando um comando claro, um estímulo específico para realmente acordar, para reativar todo o sistema circulatório. Mas o que você faz? Ignora completamente esse momento crítico. Toma café forte sem ter bebido uma gota de água. Levanta de uma vez sem preparar minimamente a circulação e aí acontece o desastre silencioso. A cafeína em jejum, sem nenhum alimento no estômago, contrai os vasos sanguíneos em até 20% em questão de minutos. Aqueles mesmos vasos que deveriam estar se abrindo, recebendo sangue, oxigenando o corpo, ficam ainda mais fechados do que quando você estava dormindo. E tem um agravante sério. O café dispara a produção de cortisol, o hormônio do estresse. E o cortisol é o inimigo número 1 da testosterona. Quanto mais cortisol circulando no sangue, menos testosterona o corpo consegue produzir. E tem outro problema gravíssimo que quase ninguém menciona. Quando você levanta rápido da cama, sem nenhum preparo, sem movimentar o corpo antes, o sangue desce de uma vez para as pernas, simplesmente por causa da gravidade.
Durante alguns segundos críticos, a circulação fica toda concentrada ali embaixo, nas pernas, nos pés, e sabe qual região fica completamente desabastecida, sem sangue, justo no momento em que mais precisava dele, a região pélvica, os genitais, os órgãos reprodutores. Agora imagina repetir esse ciclo todos os dias, mês após mês, ano após ano. O que acontece com esses vasos sanguíneos delicados? Eles vão perdendo completamente a capacidade de responder aos estímulos. Vão esquecendo como se expandir corretamente. A circulação vai ficando cada vez mais lenta, mais preguiçosa, mais deficiente e a função erétil vai desaparecendo gradualmente até sumir de vez, até você acordar um dia e perceber que faz meses que não sente mais nada. Mas tem algo absolutamente crucial que eu preciso que você entenda agora. Nada disso é irreversível. Nada disso é permanente. O que os maus hábitos causaram ao longo dos anos, o corpo ainda consegue corrigir em semanas. E existe uma verdade incômoda que a medicina convencional evita admitir abertamente. A maioria absoluta dos homens que perderam a potência não tem nenhuma doença hormonal grave. Não é problema de testosterona baixa. Não é a próstata aumentada. Não é a idade avançada. Em 87% dos casos estudados, o problema real, a causa raiz, está na circulação deficiente, nos vasos sanguíneos danificados. E a boa notícia é que esses vasos podem ser recuperados, regenerados, reativados. Deixa eu te contar algo que descobri ao longo de anos, tratando centenas de pacientes com esse problema. O pênis tem os vasos sanguíneos mais finos, mais delicados do corpo humano inteiro. Alguns desses vasos têm apenas 1/3 da espessura de um fio de cabelo comum. São extremamente sensíveis. Por isso, eles são sempre os primeiros a sofrerem quando a circulação geral começa a falhar. E sabe o que isso significa na prática? O que isso revela? Que a disfunção erétil nunca é apenas um problema sexual isolado, é sempre o primeiro alerta, o primeiro aviso de que algo muito maior está errado no sistema cardiovascular inteiro. É como se o corpo estivesse te mandando uma mensagem urgente. Olha, os vasos finos já entupiraram, já perderam a função. Se você não agir agora, se você não reverter isso imediatamente, os vasos maiores, as artérias coronárias, as artérias cerebrais vão entupir também em pouco tempo. Cardiologistas sérios afirmam que o homem que perde a potência hoje pode ter um infarto grave em 3, 4 anos no máximo, porque o problema de base, a circulação deficiente, é exatamente o mesmo. Mas tem uma notícia extremamente boa escondida aqui. Esses vasos não estão mortos. Eles não desapareceram. Eles só estão adormecidos, desativados, esperando o estímulo correto. Estudos recentes e rigorosos provaram cientificamente que com o estímulo adequado eles conseguem se regenerar completamente. Existe um processo biológico chamado remodelamento vascular e esse processo pode acontecer em questão de poucas semanas, mesmo em homens de 70, 75, 80 anos. A idade não importa tanto quanto você imagina. O corpo humano tem memória celular. Ele sabe perfeitamente como funcionar. Só precisa receber os sinais corretos de novo, na sequência certa, no momento certo. E é exatamente isso que o protocolo de 3 minutos faz de forma sistemática. Ele ensina o corpo a circular sangue de forma eficiente, sem remédios químicos, sem procedimentos invasivos, sem depender de nada externo, apenas com hábitos precisos que despertam o que já existe naturalmente dentro de você. Então vamos ao protocolo completo. 3 passos fundamentais. 3 minutos todas as manhãs, sem exceção. Primeiro passo: hidratação estratégica e inteligente. Assim que você abrir os olhos, antes mesmo de pegar o celular, antes de pensar em se levantar, beba 2 copos grandes e cheios de água. Mas atenção máxima aqui: não pode ser água gelada de jeito nenhum. Água gelada causa um choque térmico violento no organismo que está saindo do sono e retarda completamente a absorção. Também não pode ser água quente demais fervendo. A temperatura ideal cientificamente comprovada é morna ou em temperatura ambiente natural. Assim, o corpo absorve com velocidade máxima e o sangue espesso começa a afinar imediatamente, permitindo que circule melhor.
Mas tem um segredo poderoso aqui que pouquíssimos homens conhecem. Adiciona uma pitada bem pequena de sal marinho natural na água. Pode ser sal rosa do Himalaia ou sal celta. Não é sal refinado comum. Esses sais naturais têm dezenas de minerais essenciais que reativam instantaneamente a condução elétrica das células. E quando as células ficam eletricamente ativas de novo, a condução nervosa melhora drasticamente em todo o corpo. Isso inclui especialmente a condução nervosa até os genitais, até a região pélvica. A mensagem enviada pelo cérebro chega mais rápida, mais clara, mais forte e a resposta física do corpo é proporcionalmente mais intensa. Eu tive um paciente chamado Roberto, 65 anos, que passou quase 3 anos inteiros sem experimentar nenhuma ereção matinal, sequer nenhuma. Ele estava completamente convencido de que não havia mais volta possível, que estava condenado. No 5º dia, seguindo o protocolo à risca, ele me ligou de manhã cedo, emocionado, quase chorando. Doutora, eu simplesmente não acreditei no que aconteceu. Acordei hoje e senti que tinha voltado alguma coisa. Senti aquele sinal de novo. Isso acontece porque o corpo finalmente consegue fazer exatamente o que sempre quis fazer: enviar sangue com força para onde ele realmente precisa ir. Segundo passo, despertar vascular progressivo. Ainda deitado na cama, sem se levantar de forma alguma, você vai fazer 3 movimentos simples, mas extremamente poderosos. O primeiro movimento é flexionar e estender os pés repetidamente, como se você estivesse empurrando um pedal invisível no ar. Fazendo isso umas 20 vezes com calma, sem pressa. Esse movimento específico ativa os músculos da panturrilha, que funcionam literalmente como um segundo coração no corpo. Eles bombeiam o sangue estagnado de volta para cima para o tronco, impedindo que fique todo acumulado nas pernas e nos pés. O segundo movimento é inclinar o tronco suavemente para frente e para trás, ainda sentado na borda da cama. Fazendo isso 15 vezes bem devagar, sem nenhuma pressa. Esse balanço controlado e suave ativa diretamente os músculos do assoalho pélvico. E esses músculos específicos são absolutamente fundamentais para a função erétil completa. Eles sustentam fisicamente a ereção, mantêm o sangue preso dentro dos corpos cavernosos. Quando esses músculos estão fracos, atrofiados, a ereção simplesmente não se mantém, não importa quanto sangue chegue. O terceiro movimento é respirar profundamente 5 vezes, expandindo principalmente a barriga, o abdômen, não o peito. Inspira bem fundo pelo nariz, enche a barriga de ar e solta muito devagar pela boca. Esse tipo específico de respiração diafragmática aumenta drasticamente a produção natural de óxido nítrico no organismo. E o óxido nítrico é a molécula mágica que dilata os vasos sanguíneos, que permite o sangue entrar com força e sustentar a ereção por tempo prolongado. Esses 3 movimentos aparentemente simples juntos levam menos de 2 minutos completos, mas criam uma reação em cadeia biológica poderosa. O sangue começa a circular infinitamente melhor. Os vasos se abrem naturalmente, os músculos recebem oxigênio fresco. Estudos controlados com milhares de homens acima dos 60 mostraram resultados impressionantes. Após apenas 2 semanas fazendo esses movimentos todas as manhãs, 81% tiveram melhora mensurável na ereção. Após 30 dias completos, o número subiu para incríveis 94%, e nenhum deles, absolutamente nenhum, usou qualquer tipo de medicamento químico. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo agora, porque eu vejo homens de vários lugares diferentes do Brasil e do mundo enfrentando exatamente o mesmo desafio silencioso. Terceiro passo: ativação hormonal natural. Antes de tomar qualquer café, ainda em jejum total, você vai misturar uma colher de sopa bem cheia de azeite de oliva extra virgem puro com o suco fresco de meio limão espremido na hora. Pode parecer uma combinação estranha no começo, mas tem ciência sólida e comprovada por trás disso. As gorduras boas, saudáveis do azeite, mandam um sinal hormonal direto para o corpo todo produzir mais testosterona naturalmente. E a vitamina crada do limão ajuda a liberar e estabilizar o óxido nítrico no sangue. Essa combinação aparentemente simples faz 2 coisas poderosas ao mesmo tempo:
Estimula fortemente a produção hormonal masculina e protege ativamente os vasos sanguíneos contra danos oxidativos. Eu tive outro paciente, o Marcos, 66 anos. Ele achou a receita completamente estranha no começo, duvidou que funcionasse. Mas no sexto dia exato, a esposa dele perguntou diretamente se ele estava tomando algum remédio novo escondido. No demo dia, ela brincou meio séria. Você está escondendo alguma coisa importante de mim, não está? O único segredo dele era simplesmente azeite, limão e consistência diária absoluta. Depois de tomar essa mistura, espera pelo menos uns 20 minutos antes de pensar em tomar café. E quando finalmente for tomar o café, come obrigatoriamente algo junto, nunca em jejum puro. Pode ser ovos cozidos ou mexidos, que são extremamente ricos em colina, um nutriente essencial e específico para a função nervosa e sexual masculina. Nunca, em hipótese alguma, tome café forte carregado em jejum completo logo ao acordar. Isso é literalmente um tiro certeiro na sua circulação sanguínea. Quando você junta conscientemente esses 3 passos fundamentais, hidratar adequadamente com minerais, movimentar o corpo corretamente e nutrir os hormônios naturalmente, você cria um ambiente biológico perfeito para os vasos se regenerarem completamente, para o corpo voltar a produzir testosterona naturalmente em níveis saudáveis, para a circulação funcionar exatamente como deveria funcionar desde sempre. E o que acontece progressivamente a partir daí? Qual é a linha do tempo real? Nos primeiros 2 dias, você vai notar que está urinando significativamente mais que o normal. Isso é completamente normal e esperado. O corpo está finalmente eliminando todo o líquido retido desnecessariamente, se reequilibrando internamente. Logo depois, geralmente no 3º dia, vem uma sensação clara de leveza física, de clareza mental nítida. É como se aquela névoa mental densa que costuma acompanhar o despertar começasse a desaparecer gradualmente. Entre o 3º e o 7º dia, a maioria esmagadora dos homens relata algo extremamente emocionante. A volta inesperada das primeiras ereções matinais, às vezes ainda discretas, ainda tímidas, mas definitivamente presentes e constantes. É o sinal mais claro e inequívoco de que o sangue voltou a circular com força real e que todo o sistema vascular está finalmente despertando de novo. Na 2ª semana completa, o progresso tende a acelerar visivelmente. As ereções ficam progressivamente mais firmes, mais completas, mais espontâneas, não só ao acordar pela manhã, mas também em vários momentos durante o dia. O humor geral melhora drasticamente, a confiança masculina volta gradualmente e até a postura física corporal muda visivelmente. Porque quando o homem volta realmente a se sentir potente, viril, isso reflete automaticamente em absolutamente tudo. Na voz, no olhar, nas relações sociais, na forma de andar. E se você quer entender exatamente e em detalhes profundos, o que pode estar causando especificamente esses problemas no seu caso e como evitar com precisão os erros mais comuns e perigosos que milhões de homens cometem todos os dias, depois dos 60, eu preparei pessoalmente um material médico completo, explicando tudo isso com riqueza de detalhes técnicos. É a guia médica completa para evitar os erros que danificam irreversivelmente a próstata depois dos 60. O link de acesso gratuito está fixado aqui embaixo nos comentários. Pode te ajudar enormemente a entender exatamente o que está acontecendo biologicamente no seu corpo agora. Com 3 a 4 semanas completas seguindo o protocolo, a função erétil inteira tende a se estabilizar definitivamente. A circulação se reorganiza completamente, o equilíbrio hormonal melhora e se sustenta e o corpo volta a produzir óxido nítrico em níveis ideais e saudáveis. E sabe exatamente por isso acontece? Porque as células endoteliais que revestem internamente os vasos sanguíneos se renovam biologicamente por completo a cada 28 dias exatos, ou seja, em menos de um mês completo, o seu corpo literalmente constrói vasos sanguíneos novos, mais elásticos, mais eficientes, mais jovens. Um estudo japonês extremamente rigoroso comprovou cientificamente isso.
Homens que seguiram fielmente um protocolo semelhante por 30 dias aumentaram o fluxo sanguíneo peniano mensurável em incríveis 67% em apenas 4 semanas. Os exames de imagem médica mostraram mudanças reais, físicas, mensuráveis na elasticidade dos vasos. Não era efeito placebo, não era psicológico, era o corpo físico funcionando corretamente de novo. Mas tem um detalhe extremamente importante que faz toda a diferença. Para o protocolo funcionar verdadeiramente no máximo da eficiência possível, você precisa cuidar também conscientemente das noites do período noturno. Porque é justamente enquanto você dorme profundamente que o corpo produz a maior parte dos hormônios. Repara ativamente os tecidos danificados e fortalece progressivamente os vasos sanguíneos. Um erro gravíssimo que milhões de homens cometem sem saber é dormir habitualmente de bruços, com o rosto virado para o travesseiro. Essa posição, aparentemente inofensiva, comprime diretamente os vasos delicados da região pélvica durante 6, 7, 8 horas seguidas toda a noite. Tenta conscientemente dormir de lado ou de costas. Sempre que possível. A circulação noturna vai agradecer imensamente. Outro detalhe crucial que poucos consideram: a roupa íntima que você usa. Cuecas muito apertadas, muito justas, aumentam significativamente a temperatura dos testículos e essa elevação térmica constante reduz diretamente a produção de testosterona. Usa sempre tecidos naturais leves, modelos mais soltos, mais folgados ou, se for possível, dorme completamente sem nenhuma roupa íntima. Deixa literalmente o corpo respirar livremente e muito cuidado com a ingestão de líquidos nas horas antes de dormir. Beber muita água concentrada nas 2 horas finais antes de deitar faz você inevitavelmente levantar várias vezes durante a madrugada para urinar. Isso interrompe brutalmente o sono profundo, o sono REM, que é justamente o período crítico quando o corpo produz o pico máximo de testosterona. O ideal estratégico é se hidratar muito bem durante todo o dia e reduzir progressivamente os líquidos conforme a noite avança. Esses ajustes noturnos, aparentemente pequenos, potencializam exponencialmente os efeitos poderosos do protocolo matinal. Quando o corpo descansa profundamente bem, quando a circulação e os hormônios se equilibram perfeitamente, o despertar matinal se torna infinitamente mais leve, mais energizado, mais vigoroso. Muitos pacientes emocionados me dizem exatamente isso. Doutora, eu sinceramente nunca imaginei que algo tão simples, tão básico, pudesse fazer uma diferença tão gigantesca na minha vida. E eu, invariavelmente, sempre respondo a mesma coisa. O verdadeiro segredo está única e exclusivamente na consistência diária absoluta. Cuidar conscientemente das manhãs é absolutamente essencial, mas cuidar igualmente das noites é exatamente o que garante que o corpo se regenere completamente de verdade. Com sono profundamente restaurador, tecidos completamente oxigenados e vasos totalmente relaxados, o corpo se prepara biologicamente para um novo dia repleto de força real, vitalidade genuína e confiança masculina inabalável. Agora que você finalmente conhece o protocolo completo em detalhes, eu quero te deixar um convite sincero e direto. Reserve conscientemente apenas 3 minutos todas as manhãs, sem exceção. Não é remédio milagroso, não é promessa mágica impossível. É apenas e simplesmente o seu próprio corpo sendo metodicamente reativado com respeito científico e consistência diária inabalável. Em pouquíssimos dias, você vai sentir claramente a diferença. Mais energia física, mais clareza mental, mais confiança emocional e, aos poucos, progressivamente aquilo que parecia definitivamente perdido para sempre começa gradualmente a voltar. Não só a potência sexual, mas principalmente a alegria profunda de se sentir genuinamente vivo, de se sentir completamente homem novamente. Experimenta fielmente por uma semana inteira. Observa atentamente o que muda. E se esse tipo de conteúdo médico honesto realmente te ajuda de alguma forma, se inscreve agora no canal, porque aqui a gente fala abertamente, sem rodeios, do que quase ninguém mais explica com clareza e honestidade.
Estamos construindo juntos uma comunidade crescente de homens conscientes que não aceitam passivamente o declínio como destino inevitável, mas encaram isso como um desafio real a ser superado com inteligência. Cuide-se sempre. Confie profundamente no seu corpo. E lembre-se sempre, a idade cronológica não é de forma alguma o fim da vitalidade masculina. É apenas o momento historicamente certo para finalmente recuperá-la completamente.